Se eu puder dar um conselho a vocês, eu falaria para tomar muito cuidado a hora que vocês denunciam alguma coisa no compliance. Aquele NPS, né, que é pesquisa de satisfação, enfim, pesquisa de clima, ele é anônimo. Agora, o compliance nem sempre é. Porque o compliance, gente, ele é uma coisa muito mais profunda, porque você tem investigação, e as pessoas acabam chegando no seu nome. E dependendo de quem você denuncia, quem vai embora vai ser você. Fundamentalmente, a forma como o poder é exercido dentro de uma empresa é ditatorial, fundamentalmente. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Eu sei, a frase que eu disse pode espantar um pouco, porque de repente você teve experiências com gerentes, diretores, chefes, que por sua vez tinham uma abordagem, digamos, democrática, tinham uma abertura, deixavam uma abertura livre para os funcionários darem seus pontos, colocarem suas opiniões e decidirem pequenas coisas. Mas fundamentalmente, isso é uma concessão de quem controla a situação, de quem pode exercer poder. Porque vamos pensar junto, você acha realmente que se a gente manter a administração normal de uma empresa, o status quo normal de uma empresa, é possível que os funcionários exerçam poder sobre as decisões daqueles que estão na diretoria, que são CEOs? Não é possível. Porque toda decisão que pode sair de funcionário e pode ser acatada é uma concessão feita pelos próprios CEOs que podem, por sua vez, simplesmente ignorá-las. Nesse microcosmos de uma cadeia de comando que é geralmente muito bem delimitada, o estilo de poder, a forma como o poder se toma, a forma como ele é exercido, é ditatorial. É única e exclusivamente a partir desse ponto de vista que você precisa interpretar o funcionamento de uma empresa. O funcionamento do RH ou do compliance precisa ser entendido a partir disso. É muito comum que no Brasil a gente confunda relações que são profissionais com relações que são pessoais. É muito comum que a gente confunda o afeto pessoal que a gente tem por um funcionário com a forma como a gente vai se relacionar profissionalmente com esse funcionário, com essa pessoa, com esse colega de trabalho. E é muito comum que a gente, nessa confusão, ache que talvez é uma boa fazer determinadas denúncias para o RH da empresa, como se o RH fosse um órgão dentro de uma empresa, como se o compliance fosse uma equipe dentro de uma empresa responsável por colocar uma ordem que talvez pudesse driblar a cadeia de comando. No entanto, em ambientes em que a forma de exercício de poder é ditatorial, a corda vai estourar do lado mais fraco, evidentemente. É por isso que, geralmente, a única saída para quem tem um conflito dentro do ambiente de trabalho, um conflito em relação à empresa, é ir até um advogado e entrar com algum processo dentro do Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho não deve nada para a empresa, em tese. Ele, de fato, é um sujeito fora da empresa. É um sujeito que não deve nada à empresa e que pode, de fato, entrar em conflito diretamente com a empresa. Pensa comigo, faz mais sentido falar com o advogado da empresa para abrir um processo trabalhista ou com o advogado externo para abrir um processo trabalhista? Se o advogado da empresa abrir esse processo, ele deixa de ser um advogado da empresa. Aquele discurso do somos todos uma família tende também a se considerar, a fazer com que a gente, quanto trabalhador, considere que a própria administração empresarial dá conta de resolver os conflitos que são internos à empresa. Mas há conflitos que não podem ser resolvidos pela própria administração empresarial, principalmente aqueles conflitos em que envolve a necessidade de uma causa ganha para o trabalhador. Dessa forma, em relação a conflitos internos que são relacionados à saúde do trabalhador, são relacionados à integridade física e moral do trabalhador, relacionados, de certa forma, a coisas que são cometidas e que valem um processo, vale judicializar a coisa, o RH funciona muito mais como um órgão que vigia e como um órgão que vai conseguir entregar para a diretoria o que está acontecendo, mas não necessariamente como aquele que vai resolver o problema. A não ser que seja vantajoso para a empresa resolver o problema.
Por exemplo, se quem de repente cometeu um deslize foi um gerente com um funcionário, de repente vale a pena mandar o gerente embora. Mas assim, perceba e entenda, a diretoria, os CEOs, esses ainda assim são aqueles que, em última instância, determinam o que vai acontecer. Às vezes vale mais a pena mandar o gerente embora do que sofrer um processo trabalhista. E isso tem que ficar muito claro. Apesar da gente às vezes confundir relações profissionais com relações de afeto, de amizade, apesar de ter essa confusão e de ela ser relativamente normal, a corda sempre estoura para o lado mais fraco.